Hipospádia. Esse vai ser um papo que eu vou ter hoje com o Dr. Flávio Zucca e eu tenho certeza que você vai adorar. É importante e muito mais comum do que você imagina. Olá, eu sou a Mônica Romeiro e hoje eu não estou sozinha, tem um convidado especial. Bem-vindo, Dr. Flávio Zucca, tudo bom? Tudo bem, Mônica? É um prazer estar aqui com você, viu? Obrigada. E doutor Flávio, como que eu faço para te encontrar? Você fica aqui em São Paulo? Eu tenho uma clínica em São Paulo, tá? Vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, pelo dr.flávioizucca. Lembrando que Izucca é com 2 Is, tá? Z e K. Perfeito. Doutor Flávio, eu fico até com receio de dar um nome errado para hipospádia. Como que eu posso explicar o que é hipospádia, que mesmo sendo tão comum, parece que até é um tabu, né? Nem as mães gostam muito de compartilhar essa informação sobre os filhos, porque ela vai exatamente no genital, que é uma área tão sensível, né? Que a gente tem tanto medo de falar, principalmente aqui na internet. Como é que eu posso explicar o que é hipospádia? Tá, eu vou explicar de uma forma bem simples. O pênis deveria ter o canal do xixi saindo na ponta da glande, onde tecnicamente nós chamamos ápice glandar. Quando o buraquinho do xixi não está na ponta do pênis, e sim em algum lugar na parte ventral, ou seja, na parte de baixo do pênis, em qualquer lugar entre a ponta e o saquinho, tá, da criança, isso é uma anomalia conhecida como hipospádia. Então, é a posição anormal do orifício da uretra, tá? E geralmente isso está associado a algumas malformações, como o pênis fica curvado para baixo e o prepúcio tem um excesso de pele na parte superior, tá? Então, essa é a anomalia conhecida como hipospádia. E ela tem alguma causa, por exemplo, um medicamento que tomou, um pré-natal que não foi bem feito? Ela tem alguma causa externa ou ela é simplesmente genética, ela acontece? É uma malformação que não tem uma causa bem definida, tá? De fato, acontece. Isso é uma boa explicação para leigos. Tá, então a gente não tem como prevenir também, né? Então não é, faltou ácido fólico, não é nada disso, a gente não sabe ainda, Diferente então... da mielomeningocele, né, que dá a bexiga, uma bexiga anormal, né, que tem tratamento ou prevenção com ácido fólico, a hipospádia, infelizmente, não tem nenhuma forma de prevenção. E dá para descobrir pelo ultrassom ou só após o nascimento? Não é uma malformação detectável antes do nascimento, é uma malformação detectada ao nascer. E aí, meu filho nasceu, eu descobri, entro em pânico, não tem cura. O que eu preciso fazer assim que eu tenho o diagnóstico da hipospádia no meu filho? Bem, a primeira coisa é tranquilizar os pais, né? Porque apesar de ser uma malformação que cria um grande desconforto, né? Os pais ficam desesperados. Meu Deus, o meu filho vai ter uma vida normal, vai ter infertilidade, vai fazer xixi normal, vai ter que usar fralda por mais tempo. Quer dizer, são várias dúvidas que os pais têm, tá? Mas a gente quer tranquilizar o seguinte, que hipospádia, basicamente, é uma malformação que não leva dano ao aparelho urinário. Então, não existe uma urgência, tá, em tratar essa malformação. A questão primordial é a questão mais estética, porque a criança com hipospádia vai ter uma malformação que vai ter principalmente um grande problema na autoimagem, né? A criança fica com um complexo se não tratada numa idade adequada, ou seja, quanto antes tiver um acompanhamento com um especialista e fizer uma cirurgia, existe sim o risco da criança ficar com um sério problema de autoimagem num órgão tão importante para a construção da masculinidade, da imagem corporal adequada. A gente sabe que o pênis é um órgão muito importante, principalmente para os meninos, né? E é uma questão que a gente sabe que as crianças, quando entram para a idade escolar, ou seja, com 6, 7, 8 anos de idade, elas são muito cruéis, né, com os amiguinhos, acabam fazendo um tipo de bullying, né, acabam
caçoando da má formação, e isso acaba afetando muito a questão da autoimagem, afetando a segurança das crianças. Isso vai se repercutir, muitas vezes, até na vida adulta. Então, é muito importante conscientizar os pais que, apesar de não ter urgência, porque não vai ter perda do rim, não vai ter uma malformação que vai, por exemplo, essas crianças não ficam incontinentes, não vão precisar usar fralda por mais tempo que uma criança sem essa malformação. Apesar de terem que urinar sentados, não é isso? Eles podem urinar de pé. O grande problema é que, principalmente nas hipospádias mais graves, onde o buraquinho está bem perto do escroto, do saco, vai ter um grande problema que o jato urinário tende a ficar completamente sem direcionamento. Não tem como controlar, né? Exatamente, vai molhar a roupa, vai escorrer pela perna. Então, existe sim um problema de que sentado faz menos sujeira. Mas alguns casos de hipospádia mais leves, perto da ponta do pênis, existe até um jato direcionado. Entende? Então, eles conseguem urinar de pé. Quando a gente está falando da hipospádia, imaginando que aqui é um pênis, tá bom? Ele pode estar aqui, o buraquinho errado, né? Ao invés de estar aqui, ele vai estar aqui, por exemplo. Ele pode estar embaixo, ele pode estar mais perto aqui do escroto. Ele pode ser grande, pequeno ou é sempre pequenininho? Tem alguma... Não, o tamanho do orifício normalmente é normal, tá? Ou até um pouco diminuído, tá bom? Entendi. O grande problema é que o xixi vai sair, como você falou, né? Ele vai sair ou aqui na ponta... Pra cá, aqui, né? Aqui no meio ou perto do saquinho, né? Aqui, tá? Então, quando é bem perto do saquinho, nós chamamos de hipospádia proximal. Aqui, médio-peniana e aqui distal, tá? Isso faz com que a gravidade da malformação seja de graus diferentes, tá? E aí você vai ter necessidade de uma abordagem mais complexa, para casos mais graves, onde a hipospádia é proximal, ou mais simples. Quando eu digo mais complexas, geralmente requer mais de uma intervenção cirúrgica, tá? Então, entendi. Pode afetar na vida adulta ele tem alguma impotência ou não? Isso é indiferente? Não, geralmente hipospádia não tem impotência associada, isso é uma boa notícia, tá? Então, tanto o mecanismo de continência, né, que é o mecanismo de segurar o xixi, a questão de estar com fralda, não tem diferença. Então, a criança com hipospádia vai ter a continência normal e a potência também vai ser normal, tá? Então, os dois quesitos vai estar com o aparelho erétil e o aparelho de continência urinária intactos, tá? O que a gente sabe é que, assim, quanto mais grave, a hipospádia mais proximal costuma cursar com uma curvatura peniana mais acentuada. Tá. E justamente por conta dessa curvatura mais acentuada, o que você vai ter? Uma dificuldade de atividade sexual, porque o pênis ele vai estar assim, né? Muito curvo, às vezes 90 graus para baixo. Então, a questão da penetração vai estar seriamente prejudicada, tá? Como eu disse, é uma malformação que tem que ser tratada numa idade adequada. Se ele deixar para a fase adulta, principalmente um caso de hipospádia mais grave, com grande curvatura, ele vai ter sérios problemas, não só da autoimagem, como ele vai ter uma deformidade que vai impedir uma vida sexual adequada, porque um pênis torto, como eu disse, curvado, assim, muito para baixo, não vai permitir uma atividade sexual prazerosa e nem adequada. Ele não vai ter uma penetração satisfatória. O único tratamento é cirúrgico? Ou existe alguns outros paliativos, algum instrumento? Não, que o tratamento é eminentemente apenas cirúrgico. Não existe tratamento medicamentoso, né? Diferente, é uma cirurgia simples? Por exemplo, o testículo não descido, aquele testículo que não está no saquinho da criança,
que às vezes pode estar associada à hipospádia, tá? Principalmente nos casos mais graves, é comum a associação da hipospádia proximal com o testículo não descido, tá? Isso é uma coisa que o urologista tem que detectar. Já o testículo não descido, você pode sim tratar com remédios, hormônios, e consegue fazer um tratamento clínico conservador em alguns casos, tá? Mas geralmente acaba sendo cirúrgico. A hipospádia é sempre cirúrgico, então não adianta postergar. E a melhor idade para operar é antes dos 3, 4 anos de idade. É uma cirurgia simples, anestesia geral, a criança vai ficar bem, a recuperação, como é que ela é? É uma cirurgia relativamente simples quando o cirurgião sabe fazer. A grande questão é que hipospádia normalmente é um procedimento que os urologistas não estão muito atualizados, porque quem faz urologia pediátrica costuma fazer bastante correção de hipospádia. Já urologistas que cuidam de adultos, normalmente eles não gostam de realizar cirurgia de hipospádia porque é uma típica cirurgia mais delicada e que, na mão de um especialista que não está habituado a realizar essa cirurgia, é muito comum o insucesso, tá? É muito comum a gente pegar no consultório pacientes que já fizeram múltiplas cirurgias. E quando eu falo múltiplas, eu já peguei no consultório pacientes que já fizeram até 10 cirurgias e sempre com mau resultado, tá? Nossa, número altíssimo e traumático também, né? Muito traumático. Quando o paciente chega a fazer 10 cirurgias, eu estou falando geralmente de adolescentes que chegam com 15, 16, 17 anos, com sérios traumas, tá? Com um grande problema de autoimagem. Esse é o grande problema que a gente vê nos pacientes com hipospádia, né? São crianças geralmente muito retraídas, têm dificuldade de se despir na frente de outros meninos, não fazem esportes coletivos, onde tem que trocar de roupa na frente de outros colegas, porque eles têm medo de se expor, né, de serem caçoados, né, de sofrerem um tipo de bullying por conta de um pênis anormal, né? Então, por isso eu friso que essa importância do correto, de uma correta orientação por parte de um especialista, que é uma malformação que deve ser tratada na idade certa, com um especialista que sabe fazer essa correção. E quando o especialista... Como eu consigo identificar esse especialista? Desculpa te cortar, que eu fiquei tão preocupada agora, que eu estou querendo dar dica já como é que eu faço para encontrar esse especialista. Existe alguma forma de eu conseguir identificar? Alguma... Não, eu acho que é muito importante que os pais procurem um especialista que, geralmente, o profissional que faz hipospádia, ele tem um cuidado de colocar no currículo dele que ele tem atuação na área de urologia pediátrica. E depois que você faz a cirurgia, quanto que é o tempo de recuperação da criança, se ela precisar só de uma, considerando que é uma mais simples? Você falou que tem alguns casos que precisam de mais de uma. É uma recuperação traumática também? Como que é? Quando vai tudo muito bem, tá? O paciente recebe alta, normalmente no dia seguinte, ele passa uma noite no hospital, tá? E quando vai tudo bem, o tempo de recuperação é curto, ao redor de 7 a 14 dias. E no pós-operatório é muito comum que se coloque sondas, né? Ou seja, alguma coisa dentro da uretra, que é refeita, tá? Porque você tem que reposicionar e alongar a uretra para que ela atinja o ápice da glande, né? Então, nos casos mais graves, você precisa aumentar a uretra em 5, 6, 7 centímetros. E nos casos mais leves, de 1 a 2 centímetros, que falta de uretra, tá? Então, nos casos mais graves, é comum a gente usar algum tecido biocompatível, e hoje uma das técnicas com melhor resultado é o uso de enxerto de mucosa labial, tá? Então, você tira, por exemplo, da parte interna, tá? Do lábio ou da bochecha, né? De qualquer um dos lados, você tira uma fita de mucosa oral que tem o comprimento necessário para reconstruir aquilo de uretra que falta. Então, 5, 7 centímetros de mucosa labial prestam-se para reconstruir esse tanto de uretra
que falta na criança, tá? Isso é reservado para os casos mais graves de hipospádia, tá? A mucosa... Mas é tranquilizador saber que tem uma solução hoje, né, que vai trazer para essa criança uma adolescência, uma vida adulta comum, porque depois da cirurgia acaba tendo, não só esteticamente, mas todo o funcionamento ok, né? Porque, como eu disse, né, nos casos mais graves, é necessário fazer a correção da curvatura do pênis, né? Porque um pênis com uma hipospádia mais grave, ele é muito torto, tá? Ele tem uma curvatura para baixo, né? O pênis fica curvado assim, ó, para baixo, às vezes 45, 90 graus. Isso impossibilita uma vida sexual quando eles se tornaram adulto. Então, como eu disse, nos casos mais graves de hipospádia, é necessário a correção em um ou mais tempos, tá? Normalmente, 2 cirurgias pelo menos. E a primeira cirurgia tem como prioridade fazer a ortofaloplastia, que nada mais é do que a correção da curvatura, para que a haste peniana fique retificada, tá? E com isso, a criança possa ter uma chance de ter uma vida sexual plena e normal. Doutor Flávio, que papo enriquecedor. Agradeço demais o seu tempo, as suas explicações. Acho que ficou muito claro não só a importância de se tratar de forma precoce, como a de procurar também um profissional que seja qualificado. Vou deixar todas as suas informações aqui no descritivo do vídeo. E agradeço demais você ter participado aqui do Almanac dos Pais. Ótimo, Mônica. Estou aqui à sua disposição, tá? Espero que tenha sido de valia. E esse recado é para que todos os pais que eventualmente tenham esse trauma inicial de ter um filho com problema, saibam que esse tratamento é possível, que tem profissionais no mercado que conseguem corrigir por completo a hipospádia e devolver para essa criança uma vida normal, tanto do ponto de vista estético, mas também funcional, para que tenha uma vida sexual plena. E quando a cirurgia vai muito bem, é muito gostoso a gente estar ouvindo dos pais que o pênis da criança ficou absolutamente normal. Muitas vezes a gente consegue entregar um resultado final estético tão satisfatório que nem um profissional da área consegue dizer que essa criança teve um dia hipospádia. Então, essa é a mensagem. Hipospádia tem cura, tem tratamento, e na mão de um bom profissional fica muito bom. Então, basicamente, não tenham essa ansiedade de corrigir com muita pressa, porque às vezes a criança que nasceu com hipospádia não é a hora ainda de corrigir. Eu gosto de esperar pelo menos 1 ano, tá? Quando o risco da anestesia já é baixo, tá? Então tem que segurar um pouco a ansiedade dos pais, porque eles querem operar com 3 meses de vida, 6 meses de vida, e não é a hora ainda. Mas, por outro lado, também tem que operar na hora certa, né? Então, completou o 1º ano de vida, vamos operar. Mas não é para deixar mais que 3 anos, 4 anos de vida, porque com 5 anos de vida a criança já tem a construção de uma imagem corporal e ela já começa a ficar consciente que pode ter um problema genital. Então, tem que resolver na hora certa. Esse é o recado. Não, perfeito, obrigada de novo. E você, não esquece de deixar aqui um curtir para mim no vídeo. Te vejo no próximo vídeo.